Pois é, pessoal, a gente vai agora fazer contato lá com a residência de um particular amigo da gente, há muitos anos. Eu vou falar com o Bruno Sei, carinhosamente chamado de Brunão. Eu acho que esse apelido vem do tempo do basquete, não é? Bom dia. Ah, com certeza. Bom dia, Cláudio Barbosa. E eu tenho certeza que bom dia aos seus milhares de ouvintes, né? O programa aí a gente sempre escuta e sabe que ele é muito bem, digamos, ouvido, né? Pela classe que se preocupa muito com a economia do estado do Amapá. Olha, ouvintes e internautas, né? Porque a gente também está se reinventando e eu, assim como você, tive que me adaptar também a essas novidades aqui da tecnologia que tem servido para a gente continuar trabalhando durante a pandemia. Você tem também recorrido a esses meios? Com certeza, entre outras coisas que a pandemia me ensinou a valorizar e aprender, primeiro é a tecnologia, né? Que eu só sabia ligar ali no telefone verdinho ali e no vermelho desligar. Hoje não, hoje a gente já procura entender e desenvolver mais, né? Isso é uma parte também muito boa, né? Desse aprendizado que a gente constantemente na vida tem de se reinventar. Eu estou tentando me reinventar também. Muito bem. Olha, para quem ainda não conhece a trajetória do Bruno, o Bruno ele é administrador, é economista e nos últimos anos tem sido um dos executivos, digamos assim, ligados ao setor econômico, ao setor da mineração, mais precisamente, mas agora, recentemente, aceitou mais um desafio. É o atual superintendente da Federação das Indústrias do Estado do Amapá, a FIEAP, e a gente está torcendo muito. Eu, como profissional de imprensa, como cidadão amapaense, não é? E como seu amigo, podemos dizer assim, a gente torce muito que a gente possa virar essa página, porque essa entidade que você tem esse cargo executivo, ela é muito importante para a retomada, né? A palavra que a gente quer conjugar agora é retomada. O que dá para dizer sobre isso, hein, Bruno? Bem, antes de mais nada, dizer que é uma satisfação estar falando da indústria do estado do Amapá, né? Dos outros estados lá do Brasil, a indústria que é mais forte do que o comércio. Aqui no Amapá, a gente tem essa dicotomia em que o comércio é maior do que a indústria. Então, nós ainda dependemos da política do contra-cheque, não desvalorizando o funcionário público, pelo contrário. Sou muito bem atendido, conheço como você, diversos funcionários públicos que desenvolvem o seu labor do melhor modo possível. Mas nós precisamos fazer com que o Amapá seja industrializado, para que gere novas empresas e novos empregos também. A única empresa que nós temos no Amapá é a Ancel. A Ancel é filha da Icome, né? A gente está falando de 1950, nem eu nem você, nós ainda não éramos nascidos. Agora, todo segmento precisa ter uma cultura, precisa ter normatização, precisa ter entendimento institucional. É o que está faltando na federação. Nós estamos passando aí por diversos problemas. A justiça tem a razão total, ela só se movimenta quando ela detecta ou quando ela encontra algum erro. Os erros precisam ser corrigidos para que a gente possa, de direito e de fato, desenvolver a Federação das Indústrias que o Amapá precisa. A gente com trabalho, a gente com normatização dos processos, segurança jurídica, a gente vai fazer com que a federação exerça a sua função, que é agregar, junto com os outros setores, como comércio, turismo, a absorção dessas empresas que querem vir para cá se instalar, grandes empreendimentos que o Amapá precisa se desenvolver. Nós precisamos de emprego. Então, a federação tem que fazer a sua parte. Agora, o Bruno, esclarece para a gente a sua chegada nessa composição que dirige a federação. Ela não veio por um curso local, né? Isso vem costurado na entidade mãe, a entidade nacional, é assim? É que o Amapá tem a fama de ser eminentemente minerário, né? E nos outros estados,
as federações das indústrias do Pará, de Minas, dos outros estados, eles têm sempre um envolvimento muito grande com o setor minerário, que é um setor de alto risco, que precisa de uma constante treinamento, de evolução, seguir as atualizações da que a gente chama NR, né? Que é as normas regulamentares, eles constantemente está tendo uma evolução. E a Casa da Indústria, nos outros estados, é que absorve todo esse segmento para dar essa capacitação, que é também uma das funções principais da indústria, capacitar, certo? Digamos, as pessoas que compõem o setor industrial. E na federação não tinha ninguém da mineração. Aí eu fui indicado para lá para desenvolver esse trabalho na área minerária. E, logicamente, para e passo com os outros setores. Nós precisamos ter entendimento do setor agrário, certo? Agronegócio, o que é que a soja precisa, o que é que a soja precisa capacitar, que é a indústria também. Nós temos já ali em Santana empacotadoras de arroz, que é a indústria de alimentos também, a de trigo. Temos em Santana também uma serraria de alta tecnologia que se instalou ali. Então, todos esses segmentos, a gente tem que trabalhar não só a área minerária, que é o meu foco, mas o meu foco principal é desenvolver, primeiro, essa cultura industrial e, segundo, o entendimento que o Amapá precisa da indústria. A indústria gera emprego e a carteira profissional é o melhor trabalho social que você pode fazer, entendeu? Você trabalhando na mineração, trabalhando na indústria alimentícia, no agronegócio, seja onde for, na pecuária, no setor madeireiro, você vai empoderar o amapaense, que ele vai gerar emprego, essa pessoa vai se sentir valorizada, que você sabe que a primeira necessidade do homem, quando ele acorda, é comer. Você levanta de manhã cedo, você se olha no espelho, pelo menos eu me assusto de manhã cedo com a visão desse ser grande se olhando. Mas a gente acorda, a primeira necessidade é tomar café. E para você ter um café, você ter alimento para a sua família, você precisa trabalhar. Então, essa é uma das funções que eu tenho, certo? Não só na área minerária. Eu não gosto, assim, de me direcionar muito para a área, porque o pessoal diz, não, o Bruno só se preocupa com a mineração. Não, nós nos preocupamos com o estado do Amapá, que me recebeu de braços abertos. Eu não sou amapaense de nascença, mas sou amapaense de coração. E a gente precisa fazer esse estado se desenvolver e gerar emprego. Ok, perfeitamente. Foi muito bem comentado e abordado por você. E a gente queria saber também qual é a situação atual da direção da federação. Você já fez esse recorte de que apoia incondicionalmente e franqueia todo acesso aí às autoridades judiciais para que as coisas sejam devidamente esclarecidas. Mas a federação precisa andar, né? Você está tocando o barco lá, você tem um time, como é que funciona isso? Bem, hoje nós estamos se reestruturando. A palavra certa é essa, se reestruturar. Ocorreu uma ação, certo, judicial que afastou alguns sindicatos e alguns membros do sindicato e o presidente do conselho, né, que tem o conselho e a superintendência. E nós estamos se reestruturando para a gente normatizar, para que tudo fique legalmente funcionando, para que a gente não possa nunca mais ter esse impacto, né, de sair pela imprensa que a Polícia Federal esteve lá, que nós temos problemas com a Justiça. A gente quer resolver isso. A gente quer, pelo contrário, que a Justiça sempre venha fiscalizar e não da forma como está ocorrendo agora, né? Uhum. Por exemplo, entraram, levaram documentos, isso aí, o pessoal está fazendo a função deles. Algum erro teve e a Justiça tem de agir mesmo. Agora, nós precisamos fazer um trabalho para recuperar essa credibilidade, que está em baixa, mas nós vamos fazer. Eu já passei por diversos desafios e você pode ter certeza que eu gosto da coisa normatizada e legalizada. Em cima disso, daqui uns anos, espero estar dando uma outra entrevista para você, participando e dizer das ações que a federação está para e passo tomando, tudo legalizado.
Agora fala uma coisa aqui, a gente que também está no veículo de comunicação de massa, que é o rádio, a gente procura trazer aqui ou tirar dos nossos entrevistados, às vezes não tem como se desvencilhar do termo técnico, né? A própria linguagem do legislativo é muito rebuscada. Mas, de maneira geral, a ideia é que cada convidado apresente a sua instituição para a comunidade. Então, só para, didaticamente, as pessoas entenderem, a partir de agora, com essa retomada, esse novo momento, um técnico como você chegou ao posto de superintendente da federação, qual é o papel dela agora? Qual é esse grande desafio? Porque agora, com a retomada, né, que a gente quer retomar a vida, como se diz, o novo normal, a indústria, a tecnologia, a medicina, todo o conhecimento está sendo acelerado para dar para a sociedade respostas mais rápidas. Então, qual é o papel da federação, desses sindicatos? É formular, é normatizar, é dialogar com o mercado? Fala para a gente. Bem, primeiro passo, a gente precisa normatizar. Existem sindicatos que estão totalmente normais, sindicatos que funcionam, todos os outros sindicatos que de alguma forma foram notificados judicialmente, eles têm o direito de defesa, isso está ocorrendo, cada sindicato está com seu advogado. Esse é o primeiro passo. Nós precisamos internamente se reestruturar. No momento que a gente se reestruturar, isso acho que em 15, 20 dias a gente está fazendo internamente para que quando a gente possa, de direito e de fato, estar na Federação da Indústria, a gente conseguir primeiro, certo? Que isso é uma palavra que eu vou dizer sempre, normatizar. Normatizou, ver todas as regras, a gente chama receita de bolo. Qual é a legislação, qual é a necessidade jurídica para que a gente tenha os sindicatos funcionando. Receita de bolo se faz, tem advogado para isso, nós temos excelentes advogados pelos sindicatos trabalhando para isso. Isso ocorrendo em 15, 20 dias, aí a gente vai fazer uma campanha de corpo a corpo, vou in loco em todos os segmentos para que a gente possa divulgar pessoalmente a função profícua da federação, que é trazer todas as necessidades que os segmentos têm. Segmento madeireiro, qual a sua necessidade, precisa de um curso, aonde tem essa pessoa no Brasil que faz esse curso, traz essa pessoa para cá. Nós precisamos fazer divulgação do setor de açaí, aonde existe, quais as necessidades que tem. Vamos a Brasília, vamos aonde tiver pessoas que precisem do Amapá, é função da federação fazer esse link, fazer essa inserção, para que a gente possa, de direito de fato, as pessoas lá fora saberem, pô, no Amapá tem gente que trabalha, no Amapá tem gente séria, o Amapá pode sim receber qualquer segmento do setor industrial. É o que a gente precisa, né? Com a pandemia aí, o desemprego aumentou, eu falo muito de desemprego, porque para onde eu vou? Agora eu estava lá no supermercado, duas pessoas na fila, Bruno, consegue trabalho para mim? Pergunto, eu não sou político. Eu trabalho para desenvolver a Federação das Indústrias. E a gente precisa, sim, fazer esse trabalho. Aí sim você vai ver qual é a função da federação na sociedade. Eu sei que hoje ela está um pouco embaixo. A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa saber. Apesar de eu não ter participado, mas eu estou lá. Então a gente precisa dizer, houve erro? Houve. Vamos resolver? Vamos, com certeza. O homem inteligente é aquele que se reestrutura, aprendendo e corrigindo os seus erros. É o que a gente precisa lá. Vamos se reestruturar, aí sim, eu com certeza farei uma outra entrevista com você, dizendo, olha, nós, tal segmento, fizemos isso, atuamos aqui, nós temos esse curso, palestrante, já levamos comissões de empresários daqui para ir em feiras nacionais que possam, de alguma forma, apresentar o que o Amapá produz. O Amapá hoje só vende, que é o comércio. Parabéns, o comércio é fantástico. Segmento que precisa ser aplaudido é o segmento do comércio. Mas nós precisamos produzir para vender para outros estados e, quem sabe, exportar. Se fala tanto na Guiana Francesa, a estrada, a ponte, a gente vai exportar o quê? Nada? Fofoca? Fofoca não se exporta, não produz, a gente precisa produzir. Precisamos ter outras empresas como a Ancel que possam fazer a história da indústria do estado do Amapá.
Agora, Você essa semana também foi notícia, infelizmente não é uma notícia boa, não é? Uma empresa francesa que fazia prospecção de petróleo, claro, petróleo barra gás natural na costa do Amazonas, aqui do Rio Amazonas, aqui na costa do Amapá. Isso. Ela decidiu por se retirar, né? Uma notícia, não deixa de ser uma notícia negativa. Eu acompanho isso muito, porque tem um perito da Universidade Federal do Pará, que é o doutor Ercílio, ele é PhD nessa área. E ele me deu uma verdadeira aula, eu fiz uma verdadeira MBA referente a esse assunto. Primeiro, a água do nosso rio Amazonas aí, ela tem essa turbidez, ela é escura mesmo, que ela vem lá dos Andes, descendo com seus segmentos, não tem como ela ser aquela água daquele filme Lagoa Azul, né? Todo mundo todo transparente, isso não existe para cá. E aonde não existe, aonde existe essa água, esse tipo de água do rio Amazonas, não existe. E nós, naquele momento, não tínhamos ainda, a federação também, naquele momento, estava passando por uma transição jurídica, como eu chamo. Se elas tivessem reestruturada, nós íamos ser uma voz forte a favor que essa empresa se instalasse aqui. Porque essa empresa, ela ainda ia fazer prospecção. Não quer dizer que ela vai fazer produção. Ela ia pesquisar, ela ia prospectar. Só a fase de prospecção ia se gerar 600 empregos. É uma empresa multinacional, uma empresa gigante. Todo grande empreendimento tem risco, certo? A gente não precisa nem dizer que a mineração, a indústria petroquímica, isso tem risco. Agora, gera emprego. E nenhuma dessas empresas, elas trabalham para as fatalidades. Trabalha para o desenvolvimento econômico. Tem que ter o lucro, um grande investimento. Sim, agora, o Amapá precisa não ser casa de sogra, que todo mundo entra. Nós precisamos montar uma estrutura técnica, certo? Uma estrutura institucional e uma estrutura jurídica, para que esses empreendimentos, quando venham para cá, possam, sim, desenvolver o seu trabalho com cobrança. Não é beijinho, não. Tem de se manter uma norma, seguir as normatizações, seguir as normas jurídicas e seguir as normas ambientais. E para isso nós temos excelentes profissionais aqui. Aliás, a gente é até muito bem servido de legislação, né? Costuma-se dizer que o Brasil é campeão de legislação. O problema é cumprir, não é? A nossa Unifap aqui tem excelentes profissionais, tem profissionais que têm PhD. Eu te enumero diversas pessoas aí que têm segmentos. O Amapá é prodigioso em mentes brilhantes. Eu te enumero umas 15 aqui, de mentes que poderiam montar até digamos, uma secretaria de desenvolvimento cultural, mental, não sei nem como te definir. Essas mentes, Cristóvão Lins, ex-superintendente da Jari, senhor Ortiz, ex-superintendente da ICOME. Nós temos o professor Marco Chagas, que é PhD, certo? Temos diversos profissionais que podem e entendem o Amapá, porque eles estão aqui. Seria uma fábrica de projetos, você diria? Uma fábrica de projetos. Essas pessoas poderiam ter a capacidade de dizer para o Amapá o conhecimento que eles têm. Às vezes, o próprio Amapá tolhe, corta, evita que essas pessoas precisam participar. Se elas participassem, você poderia ter certeza. Na nossa universidade aqui tem pessoas brilhantes. Mas tem os ecos-chatos, como eu chamo, né? Aqueles que, não pode isso, lá não pode, vamos entrar no entendimento. Ninguém quer destruir. O nosso presidente Bolsonaro, ele é muito brilhante quando ele diz o seguinte: quem é o povo europeu para dizer como se cuida de uma floresta, se eles destruíram tudo que é deles? Quem tem de dizer é o amapaense. Nós aqui possuímos capacidade, nós aqui possuímos, primeiro, órgãos como Federação das Indústrias, Federação do Comércio, temos aí diversos
CREA, diversos segmentos que têm um entendimento. A gente precisa se unir para que essas pessoas, que de alguma forma evitam o desenvolvimento da nossa economia, primeiro eles, meu amigo, não está contente, muito obrigado, troque de estado, vá para o Pará, vá para outro canto, mas aqui a gente precisa fazer por nós. Agora tem muito disso, né? O capital, ele é muito dinâmico, ele é muito seletivo, não é? Você que milita e dialoga com investidores, nós precisamos ter o que o nosso Alvarenga sempre repetia, né? Um ambiente favorável. Agora tem toda uma conjuntura, né? A conjuntura internacional precisa ajudar. Por exemplo, normatização dos processos. O que é que eu quero dizer com isso? Cada secretaria tem um pensamento individual. SEMA tem um, cada um pensa, não, é isso, aí vem os órgãos federais, é outro pensamento também. Uhum. A linha é só uma. A gente tem de gerar emprego, aquecer a economia e preservar o meio ambiente. Tudo com sinergia. Ah, não, isso pode, não pode? Pode sim. Existe a justiça, os nossos juristas estão aí para isso mesmo. Olha, por falar nisso, falar em cenários, né? A gente teve aqui, eu acho que 2 semanas, o vice-presidente da Agência Amapá de Desenvolvimento Econômico, o economista, seu colega economista Joselito Abrantes, e ele estava falando, a retomada da concessão da ferrovia, ele não deve ser exclusiva para a mineração. Ele fala na ferrovia podendo escoar grãos, podendo escoar madeira. É um modal que a gente não pode virar as costas, não é, Bruno? Agora sim, eu costumo ler, isso é um péssimo hábito que eu tenho, ler muito, eu leio e tenho entendimento na prática. Referente à ferrovia, nós precisamos, antes de pensar na ferrovia, precisamos pensar em produzir para poder transportar, certo? Nós vamos produzir o que hoje? A nossa soja ainda é uma quantidade pequena, respeitando o pessoal do agrosoja, que faz um trabalho fantástico, fantástico, que precisaria ter mais espaço do estado do Amapá, que isso aí eu não falo e não tenho autorização nenhuma deles para defendê-los, e quando eles estiverem errados precisam ser penalizados, mas eles já vêm dos outros grandes centros preparados, eu não tenho procuração para defendê-los. Eles já vêm do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aqui eles já sabem tudo sobre soja, sabe quanto pesa o grão. Essas pessoas precisam, o Amapá, entender que nós precisamos da produção da soja, certo? Aí sim a gente vai ter condições de amortizar o investimento na ferrovia. A mineração de Pedra Branca, Serra do Navio para cá, lá no Cupixi tem, nós precisamos reestruturar as empresas que estão lá dentro. O ouro não precisa dessa logística, porque o ouro vem de avião, né? A gente fala em 200 quilos, 300 quilos de ouro, é um valor absurdo. A grama está com valor altíssimo, então nós precisamos trabalhar manganês, ferro, esses outros segmentos, ver a liberação da renca. Agora, precisa sim ter uma manutenção, pelo menos preventiva, que ela está totalmente abandonada, certo? E tem áreas ali que o pessoal já até passou asfalto por cima. Então, isso precisa se recuperar gradativamente para que possa, nesse momento que esses segmentos começarem a produzir, começarem a se desenvolver, aí sim nós vamos ter volume, porque o investimento numa ferrovia para recuperar, você pode ter certeza que é um investimento de grande monta. Uhum. E você acompanhou isso, né? Quando a última grande revitalização, ela se deu ali no período da MMX, né? Olha, muito interessante, né? Eu, quando comecei a trabalhar na MMX, na Ângulo, eu pensava que eu ia ter o orgulho de ser filho da Ângulo, né? Como tem filhos da Icomi aí. A Icomi foi um marco na mineração do Brasil. A Icomi, quem trabalhou nela deveria receber uma condecoração, uma empresa fantástica, trouxe tecnologia, trouxe conhecimento, 100% em saneamento básico, saúde, educação. A gente está falando em 1960, né? Controle de tudo. Então, hoje a gente não consegue fazer isso.
Quando a MMX veio para cá e a MMX passou para a Ângulo pegou o que conseguiu, que adquiriu da MMX e deu um salto muito grande, gerava 3 mil empregos. Aí quando entrou a nossa poderosa Zamin em 2013, né, a gente pode dizer, Zamin agora sim foi o fim. Zamin não teve problemas aí, que tem uma recuperação judicial em andamento aí, que é uma tristeza para o estado do Amapá, o estado eminentemente minerário, né? É uma tristeza a gente ter aí milhões de toneladas de minério aqui, um porto que não foi recuperado, uma mina que está abandonada e uma ferrovia que daqui a pouco não existe mais. Então a gente não pode usar mais essa expressão eminentemente minerário, né? Eminentemente esperançoso, o nosso gigante adormecido chamado Amapá. Bom, e a quantas anda essa recuperação judicial? A gente sabe que a Zamin não está em teve embrólio lastro, grande. né, para honrar com esses compromissos, mas um investidor que estava habilitado no processo prometeu mundos e fundos aí, mas a coisa não decolou ainda não, né? O processo da entrada começou em 2013, 1º de novembro de 2013, a Zamin, que é do mesmo grupo das Amapá, já tinha um histórico aí, não sei porque cargas d'água permitiram a entrada dessa empresa, né? Eu na época me manifestei contra. E no outro ano um empréstimo também, que foi feito para cobrir todas as despesas e reconstruir o porto. Esse empréstimo ocorreu, está nos autos aí, tem alguns processos andando, eu não sou da área do direito jurídica e não posso me manifestar, mas isso aí de direito e de fato, de vez em quando a imprensa fala sobre esse assunto, é do conhecimento de todos, né? E 2014, que seria um empréstimo que iria corrigir toda essa situação, o empréstimo veio, sumiu e está aí esse imbróglio agora, que penaliza 1.200 amapaenses. 1.200 amapaenses. pessoa física e jurídica. Pessoa física e jurídica, empresas que, fora 6 colegas de trabalho meu que se suicidaram, né? Pessoas que perderam sua estrutura financeira e por uma postura psicológica, aí se suicidaram em razão desses problemas, entendeu? Então isso aí, para a gente analisar o zelo que a gente precisa ter quando a gente também abraça e abre o nosso Estado como foi aceito a nossa poderosa Zamin aí, de braços abertos, e deu todo esse imbróglio aí que eu torço mesmo. Inclusive eu tenho ações trabalhistas lá também para receber, que não recebi. Eu poderia enumerar diversas pessoas aí que foram penalizadas, que é uma tristeza, né? Olha, Mas eu preciso atualizar quem está com a gente só na FM. A gente está conversando aqui com Bruno Sei, ele é administrador de empresas, é economista, se notabilizou como consultor na área mineral e é o atual, né, o novo superintendente da Federação das Indústrias do Estado do Amapá. O superintendente não é o presidente, né? Você praticamente está batendo o escanteio, correndo para cabecear, e se for para cabecear não tem problema, né? O presidente é do conselho, né? O conselho é formado pelos sindicatos. Tem diversos sindicatos lá, isso é uma coisa que eles cuidam dessa parte. A minha parte é a parte técnica, a parte institucional, que a gente, com certeza, junto com esses conselheiros, vamos reestruturar e vamos fortalecer. Tá bom. O nosso tempo, infelizmente, é implacável, a gente avançou. A gente poderia ficar aqui 2 horas tranquilamente debatendo. Nosso próximo encontro a gente já começa a falar então de virar a página, a gente começa a falar de possibilidades. Você é um entusiasta de que a gente deve olhar para os estados vizinhos. O pessoal do turismo já advoga nesse sentido. A gente, durante muito tempo, a gente concorria com os estados amazônicos quando a ideia é que se consorciar. E eu acho que é interessante essa reflexão que você sugere, que a gente olhe para os estados vizinhos, onde a gente pode complementar, onde a gente pode ganhar, agregar. Eu acho muito interessante essa reflexão. Bruno, eu queria te agradecer a atenção de guardar essas horas do sábado pela manhã para falar com a gente aqui. E aproveitando só um minutinho para deixar uma mensagem para os nossos empreendedores. O Brasil, chamado Amapá, é um Brasil separado pelo Rio Amazonas.
Nós estamos a montante do Rio Amazonas, a gente precisa ter um entendimento, precisa ter um pensamento diferenciado para o nosso estado. A gente pega um avião, 30 minutos a gente está no nosso estado co-irmão aí, Pará. O Pará andou, o Amapá não pode parar, a gente tem de andar. Então a gente tem de ter essa vontade, esse patriotismo, né? E a gente tem de pensar muito no nosso estado. Deixo essa mensagem para os seus ouvintes, que eu tenho certeza que seus ouvintes são um ouvinte seletivo, que tem esse entendimento. Precisamos parabenizar o pessoal da soja, parabenizar também a justiça que fiscaliza e procura fazer com que a federação trabalhe dentro das suas normativas, e nós vamos fazer isso. E dizer para todos que logo, logo a federação vai estar de portas abertas para receber a qualquer cidadão amapaense e, quiçá, do Brasil, para que a gente gere, sim, o que a gente precisa, a indústria e o emprego. Ok, muito obrigado mais uma vez. Um bom final de semana para você. Tá bom, meu irmão? Abraço, muito obrigado.